Bom, pessoal, o nosso curso do dia 9 de abril, um tema que será bastante aprofundado é sobre declínio hormonal e envelhecimento. Então, isso, a ciência é muito dinâmica e na questão hormonal isso vem sendo extremamente proeminente nos últimos anos. Então, vejam bem, esse slide aqui foi extraído do livro mais importante de endocrinologia do mundo, não é um tratado de endocrinologia do Williams, e aqui no Williams existe isso, né? Que com o passar dos anos vão havendo alterações a nível de córtex cerebral, hipotálamo, hipófise, e alguns hormônios vão diminuindo a produção. Então, nós temos a menopausa, no homem é a andropausa, quando os níveis de testosterona diminuem. A adrenopausa seria a diminuição de um hormônio da suprarrenal chamado DHEA. E a somatopausa é quando diminui a produção do GH e IGF-1. Então, todas essas pausas aqui, isso aqui não é invenção minha, isso está no mais importante livro de endocrinologia que existe no mundo, que é o Endocrinology do Williams. Então, essas pausas são uma realidade. E realmente, quando a mulher entra na menopausa, ou o homem na andropausa, uma série de alterações acontece. E se essas pessoas não apresentam contraindicação da reposição hormonal, evidentemente que a reposição hormonal de estrogênio e progesterona na mulher e testosterona no homem, isso vai lhes ocasionar uma série de benefícios, quer seja na questão cognitiva, na questão muscular, na questão óssea, imunitária e assim por diante. Então, essa pessoa se beneficiaria profundamente com essa terapia de reposição hormonal. Agora, vejam como os conceitos mudam. Em relação ao GH, e eu volto a dizer, é tudo muito individual, o que os conceitos mais atuais dizem? Aqui, nessa cor meio alaranjada, mostra que a sinalização do GH e IGF-1, que vai sinalizar fosfoinositol 3 quinase e AKT, isso inibe o FOX e sinaliza exageradamente mTOR, acelerando o envelhecimento. Então, há algumas décadas, não é? Principalmente ali na década de 70, se enaltecia o GH como uma das drogas mais promissoras como anti-envelhecimento. E hoje, esse conceito vem mudando, que a sinalização, o uso do GH em doses exageradas ou inadequadas, ou quando não há indicação do uso do mesmo, ele aceleraria o envelhecimento do indivíduo. Por outro lado, quando essa pessoa se submete a uma restrição calórica ou um jejum intermitente, inibe a sinalização do IGF-1, tá? Portanto, essa cascata de sinalização que chegaria no mTOR fica parcialmente inibida, bloqueando assim a aceleração do envelhecimento. A restrição calórica, ela sinaliza positivamente a MPK, que inibe a sinalização do mTOR, e positivamente sirtuína-1, que sinalizaria positivamente PGC1-alfa, inibindo o envelhecimento. Então, isso vai ser muito bem estudado para que vocês tenham muita certeza na indicação de reposição hormonal. Então, quando o indivíduo realmente vai se beneficiar com o uso do tratamento de terapia de reposição hormonal ou quando ele vai se prejudicar. Como esse slide mostra, claro, alguns indivíduos, se sinalizar exageradamente essa rota, eles terão a aceleração do envelhecimento. E, por outro lado, quando ele faz a restrição calórica, jejum intermitente ou usa outras estratégias que a gente abordará muito no nosso curso, o que é que ele tem? Ele acaba inibindo a sinalização do IGF-1, mTOR, e com isso, então, ele vai diminuir o processo de envelhecimento, melhor dizendo, vai retardar o envelhecimento, beneficiando assim o paciente.
Mas é claro que isso aí tem que ser feito com muito cuidado, porque normalmente quando nós envelhecemos, esses hormônios vão caindo, testosterona, disulfato, estradiol, GH, IGF-1, vitamina D. Isso acaba repercutindo negativamente na cognição e na performance física. E começa a haver o aumento de hormônios que a gente não gostaria que aumentassem, principalmente cortisol e insulina, que vão alterar a função muscular e a mobilidade. Então, essa gangorra, como muito bem mostra aqui, que vai havendo, com o passar dos anos, um predomínio de hormônios com propriedades catabólicas, e aí o cortisol se salienta, e necessariamente não tem que haver um aumento do cortisol, quer dizer, o cortisol se mantém num nível de quando aquela pessoa era jovem, só que os outros hormônios anabólicos vão caindo. Então, essa gangorra pende para o lado do catabolismo e acaba repercutindo negativamente na performance cerebral e física. Mas vejam que uma série de hormônios fazem parte dessa gangorra. Então, nós temos que avaliar o nosso paciente como um todo. É como se isso aí fosse um quebra-cabeça. Que o médico quer trabalhar com longevidade, quer trabalhar com saúde, ele tem que saber coordenar as peças do quebra-cabeça. Ele tem que saber montar esse quebra-cabeça para realmente levar ao seu paciente muita saúde. Porque se ele não tiver esse conhecimento pleno, ao invés de levar saúde e longevidade, ele pode trazer prejuízos severos à saúde dessa pessoa. Então, o declínio hormonal é algo que tem que ser muito bem estudado, tem que ser aprofundado devidamente para que o médico tome as melhores condutas no que diz respeito à longevidade com muita saúde. Então, os aguardo no dia 9 de abril para que, em conjunto, a gente debata todos esses assuntos e que vocês tenham um conhecimento muito maior para usar na prática clínica diária. Um beijo no coração de todos vocês e até o dia 9 de abril.